Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bora projetar a semana do Timão porque tem muita coisa acontecendo no Parque São Jorge e o torcedor precisa ficar por dentro. O Corinthians volta a campo no próximo sábado, dia 25 de outubro, enfrentando o Vitória, fora de casa, no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torneio já está naquela reta final, todo mundo começando a fazer conta, e cada ponto pode mudar completamente a situação na tabela. Neste momento, o Corinthians aparece na 11ª colocação com 36 pontos, depois de aproveitar o tropeço do Grêmio, que levou uma goleada do Bahia e acabou caindo para 12º. Então, por enquanto, o Timão respira um pouco melhor, mas a missão agora é manter o embalo e tentar engatar uma sequência positiva nessa reta final da competição. Mas o Dorival Júnior já tem dor de cabeça para montar o time. 2 jogadores estão suspensos por conta do terceiro cartão amarelo, o lateral direito Mateuzinho e o volante Maicon. E olha, são 2 desfalques pesados. O Maicon divide opiniões, é verdade. Tem uma parte da torcida que pega no pé, lembra dos jogos ruins e acha que ele oscila demais. Só que também tem quem veja o lado positivo, ele é um dos líderes do elenco, veste a braçadeira de capitão e tem sido uma peça importante no meio-campo, principalmente na marcação e na saída de bola. Então perder o Maicon num jogo fora de casa, onde o Vitória deve vir com tudo, é um baita problema. Agora, a ausência do Mateuzinho talvez seja ainda mais complicada. Porque ali na lateral direita, o Corinthians não tem uma reposição confiável. O Dorival já precisou improvisar algumas vezes e testou várias opções, mas nenhuma conseguiu se firmar. O Félix Torres, por exemplo, já atuou por ali, mas acabou não se encaixando e parece ter perdido espaço no elenco. O Charles também foi usado, mas é um jogador muito limitado tecnicamente e não passa aquela segurança. E aí vem o nome que muita gente comenta, João Vitor Jacaré, o garoto da base. Ele renovou o contrato recentemente, tem potencial e agrada a torcida, mas o técnico ainda não tem tanta confiança para lançá-lo direto como titular num jogo pesado como esse. O Dorival tem mostrado que gosta de dar chances aos garotos da base, isso é fato. Ele apostou em nomes como Guinegão, André e Kaique, que foram subindo aos poucos e mostrando personalidade. Mas cada caso é um caso. Às vezes o treinador segura um pouco mais o jovem para não queimar etapas, e talvez seja o que esteja acontecendo com o Jacaré. Então, diante do Vitória, o mais provável é que o Charles seja improvisado novamente naquela faixa do campo. É um cenário longe do ideal, mas dentro das opções disponíveis, acaba sendo mais viável. E enquanto o torcedor se preocupa com quem vai entrar em campo, tem também boas notícias no departamento médico. O meia Vitinho, que passou por uma artroscopia no joelho direito, está se recuperando de forma surpreendente. O prazo inicial indicava algo em torno de 2 meses fora, mas o jogador vem evoluindo acima do esperado. Claro que ainda não vai estar pronto para esse fim de semana, mas a recuperação é considerada excelente. Ele já iniciou a transição da fisioterapia para o trabalho físico e, se tudo continuar nesse ritmo, pode voltar antes de dezembro. O planejamento inicial falava em retorno apenas no último mês do ano, mas o próprio clube já acredita que ele pode ficar à disposição no início de novembro. Uma ótima notícia, principalmente porque o Vitinho vinha sendo um coringa no elenco, aquele 12º jogador que sempre entrava bem e ajudava na rotação do meio para frente. Enquanto isso, outro nome que volta à pauta é José Martínez. O uruguaio ficou fora das últimas partidas por causa de questões internas e também pela perda de ritmo nos treinamentos. O Dorival comentou na coletiva que o jogador acabou ficando de fora por uma decisão conjunta com a diretoria, mas deixou claro que ele perdeu tempo de treino, por isso, não tinha como ser relacionado. Agora, a expectativa é que Martínez volte a aparecer entre os convocados. Com o Maicon suspenso, o caminho se abre para ele recuperar espaço e tentar mostrar que pode brigar por uma vaga no meio-campo. Se a lógica for mantida, o Corinthians deve entrar em campo com um meio formado por Ranieri, Bidon, Martínez e Rodrigo Garro. É um setor que dá equilíbrio, tem pegada, mas também qualidade no passe e na criação. Se o técnico quiser manter a punição ao Martínez por mais um jogo, pode acabar optando pelo Charles ou até pelo Rian, mas, sinceramente, o uruguaio tem mais cara de titular.
Ele não é aquele jogador de brilho técnico, mas é um cara que corre, marca, se movimenta bem e ocupa espaços importantes. E, nesse tipo de jogo fora de casa, contra um adversário que luta para sair da zona de rebaixamento, isso conta muito. Agora, o jogo contra o Vitória vai ser complicado. O time baiano briga para escapar da parte de baixo da tabela e joga com o apoio da torcida no Barradão, o que sempre faz diferença. Dependendo do resultado do jogo do Santos, que acontece antes, esse duelo pode ganhar contornos ainda mais dramáticos. Se o Vitória entrar pressionado, vai vir com tudo, e o Corinthians precisa estar preparado para segurar a pressão e aproveitar os espaços nos contra-ataques. Nos últimos jogos, o Dorival tem conseguido dar uma nova cara pro time. Jogadores como Garro e Yuri Memphis começam a se entender melhor, e isso vem rendendo resultados. O trio ofensivo tem feito diferença, especialmente nos jogos em casa, onde o Corinthians vem mostrando força e eficiência. A ideia agora é tentar levar essa boa fase também para os jogos fora, o que tem sido o grande desafio da equipe ao longo da temporada. E falando em ambiente, o Maicon deu uma declaração importante depois da vitória sobre o Atlético Mineiro por 1-0, na Neoquímica Arena. Ele disse que o elenco está focado em terminar o ano bem, mas que existem algumas situações nos bastidores que acabam incomodando. Segundo ele, a crise política não influencia diretamente dentro de campo, mas atrapalha no ambiente do clube, porque sempre surge uma nova notícia, uma nova polêmica, e isso acaba chegando aos jogadores. É um recado claro de que, apesar de o elenco estar unido, o clima nos bastidores ainda não é dos melhores. O elenco tem demonstrado apoio ao coordenador Fabinho Soldado, que vem sendo alvo de pressão interna. Muitos jogadores gostam dele, assim como gostavam do médico André Jorge, que deixou o clube recentemente depois de um desentendimento envolvendo salários e funções. Essas situações acabam gerando ruído, e o próprio Maicon quis deixar claro que isso incomoda. Ele falou que, para o Corinthians conseguir terminar bem a temporada, é preciso que todos estejam na mesma sintonia, jogadores, comissão técnica e torcida. Dentro de campo, o time tenta blindar o elenco de tudo isso e focar apenas no futebol. E dá para dizer que as coisas melhoraram. O Corinthians voltou a competir, voltou a mostrar intensidade, mesmo com as limitações, tem conseguido se reorganizar. O Dorival tem ajustado o time, achado soluções e recuperando confiança em nomes que estavam em baixa. A torcida já começa a perceber isso. Ainda há muito que evoluir, mas é nítido que o grupo voltou a acreditar. O jogo contra o Vitória, portanto, é mais do que apenas mais uma rodada. É um teste para medir até onde esse Corinthians pode ir nesse Brasileirão. É a chance de mostrar maturidade, mesmo com desfalques, e provar que a equipe está pronta para buscar uma sequência positiva. E o torcedor? Claro, fica na expectativa de ver se esse novo momento se confirma também longe de casa, onde o time ainda deve uma atuação convincente. E olha, galera, depois da fala do Maicon, muita gente começou a especular o que realmente está acontecendo nos bastidores do Corinthians. O volante foi bem direto ao dizer que a política interna não interfere no desempenho dentro de campo, mas incomoda, e isso abre um espaço enorme para interpretação. O que ele quis dizer, no fundo, é que o ambiente anda pesado. Desde o início do ano o clube vem convivendo com crises e trocas de comando em setores importantes, e isso acaba refletindo no dia a dia dos jogadores. Mesmo que o elenco tente se blindar, é impossível não sentir o clima de instabilidade que vem do lado de fora. O caso mais recente foi a saída do Dr. André Jorge, que era muito respeitado dentro do CT Joaquim Grava e tinha boa relação com os atletas. Ele acabou deixando o clube depois que chegou um novo profissional para o departamento médico ganhando o dobro do salário dele, sem ter o mesmo cargo de chefia. Isso gerou um desconforto enorme, e vários jogadores ficaram chateados com a forma como tudo aconteceu. O próprio Maicon, que é um dos líderes do elenco, deixou escapar na entrevista que essas mudanças constantes atrapalham o ambiente. Ele não falou nomes, mas todo mundo dentro do Corinthians sabe exatamente a quem ele se referia. E o problema é que esse tipo de situação não fica restrito à parte médica. Há uma disputa silenciosa entre dois grupos fortes dentro do clube, a turma do CT, que defende a continuidade do trabalho da atual comissão, e a turma do Parque São Jorge,
onde o clima político ferve o tempo todo e as decisões muitas vezes passam mais pela vaidade do que pelo futebol. É um cenário típico do Corinthians, onde a política sempre ronda o campo e, de um jeito ou de outro, acaba pesando nas escolhas. Fabinho Soldado, por exemplo, é um nome que divide opiniões. Dentro do CT ele é querido por jogadores e funcionários, mas nos bastidores enfrenta uma pressão enorme para deixar o cargo. A informação que circula é que ele só deve permanecer no clube no próximo ano se o Corinthians conquistar a Copa do Brasil, o que mostra o tamanho da cobrança que existe sobre ele. E mesmo que essa competição ainda esteja em aberto, a sensação é de que há um grupo torcendo mais contra do que a favor, apenas para ter motivo para mudar tudo de novo. Essa instabilidade acaba respingando em todo o mundo. Até o próprio Dorival Júnior, que vem tentando reorganizar o time, já é colocado em dúvida por alguns dirigentes que não se conformam com certas decisões técnicas. É impressionante como o Corinthians parece viver em um ciclo eterno de tensão, onde o futebol nunca está completamente separado da política. E é exatamente isso que Maicon tentou dizer: os jogadores estão tentando fazer o melhor dentro de campo, mas toda essa turbulência cansa, desgasta, e por mais que não interfira diretamente no desempenho, mexe com o emocional de quem está ali todos os dias. E quando a gente fala em desgaste, é impossível ignorar as críticas às últimas contratações. O Corinthians gastou pesado e, em alguns casos, parece não ter pensado nas consequências. O zagueiro Kaká, por exemplo, chegou do Atlético Paranaense por 4 milhões de euros, e o contrato previa compra obrigatória após determinado número de partidas. É um valor absurdo por um jogador que sequer era titular no time anterior. E o que mais revolta o torcedor é que o desempenho em campo não justifica o investimento. O mesmo vale para Félix Torres, que veio como zagueiro titular da seleção do Equador e acabou decepcionando logo nos primeiros jogos. A lista de negócios questionáveis não para por aí. O Corinthians firmou contratos longos com jogadores que ainda nem mostraram a que vieram. Alex Santana, Héctor Hernandes, Pedro Raul, todos com vínculos até 2028 ou até 2030. É muito tempo e muito dinheiro envolvido. Esses acordos, feitos sob a gestão de Fabinho Soldado, viraram munição para quem quer tirá-lo do cargo. E aí o ambiente interno vai se tornando uma panela de pressão. O elenco, por outro lado, tenta defender quem está dentro do CT, até porque é com essa comissão que eles convivem todos os dias. Os jogadores sabem que se começar uma nova troca de comando agora, tudo que foi reconstruído nos últimos meses pode ruir de novo. O time finalmente encontrou uma base, um padrão e uma ideia de jogo. Dorival conseguiu dar identidade, recuperou confiança de atletas que estavam desacreditados e fez o grupo voltar a competir em alto nível. Só que, como sempre, a política insiste em atravessar o caminho. Enquanto isso, o torcedor assiste a tudo de longe, tentando entender o que de fato acontece. As notícias que saem nem sempre batem com o que é falado dentro do clube, e a sensação é de que há duas realidades paralelas, uma vivida por quem está no campo e outra por quem toma as decisões nos bastidores. Essa desconexão é perigosa, porque mina a estabilidade do projeto e impede o Corinthians de evoluir com consistência. E, para completar, ainda tem quem questione se existe algum tipo de atraso financeiro, o que sempre vira assunto quando o time não vive um bom momento. O Maicon chegou a negar que os salários estejam atrasados, mas admitiu que o clima de incerteza afeta todo mundo. Ele falou com sinceridade: o grupo quer terminar o ano bem, mas precisa saber qual vai ser o plano do clube para o ano que vem. É um recado claro, uma forma de cobrar direção, organização e transparência. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol foi sacudido por um rumor daqueles que fazem tremer os alicerces da bola. Segundo fontes que circulam pelos bastidores do Parque São Jorge, Luciano Heng, o polêmico dono da Van, teria feito um pix milionário e simplesmente quitado a dívida restante da Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. A informação, ainda não confirmada oficialmente, corre solta nos corredores e nos grupos de WhatsApp de conselheiros alvinegros, deixando a fiel em polvorosa. A história teria começado de forma discreta,
com uma movimentação financeira de grandes proporções identificada por torcedores atentos a documentos públicos. O suposto pagamento, que alguns falam em cifra próxima dos 600 milhões de reais, teria sido feito diretamente para o banco credor, encerrando uma novela que se arrastava desde a inauguração da Arena, em 2014. O que chamou a atenção não foi apenas o valor, mas o nome do suposto benfeitor. Luciano Heng, conhecido por seu estilo espalhafatoso e por investir em causas de visibilidade nacional, seria a figura por trás do ato histórico. Entre corintianos, o assunto virou um verdadeiro frenesi. Uns celebram a possibilidade de finalmente ver o clube livre de uma das dívidas mais pesadas do futebol brasileiro. Outros questionam o que estaria por trás do gesto, um ato de marketing, uma jogada política ou até uma aproximação estratégica com a torcida mais apaixonada do país. Nas redes sociais, memes, teorias e montagens se multiplicam. O homem fez o Pix e virou ídolo, escreveu um torcedor. Agora a arena vai se chamar Estádio Avanda Fiel, brincou o outro. Dentro do clube, o silêncio é absoluto. Nenhum dirigente confirmou nem negou o rumor, o que apenas alimenta as especulações. O próprio Heng, procurado por jornalistas, teria respondido com um sorriso e uma frase enigmática: "Quem ama o Brasil, investe no que é grande." Coincidência ou não, o perfil oficial do Corinthians publicou uma mensagem misteriosa horas depois: "Algumas dívidas não se pagam com dinheiro, mas com história." Enquanto a verdade não vem à tona, a Fiel sonha acordada. Se o rumor se confirmar, será um dos capítulos mais surpreendentes da história recente do futebol brasileiro, e o Pix do século poderá mudar para sempre o destino do Timão. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!